Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena, e esse é meu filho Luca. Nós gravamos o videocast, né, sobre os outros dois filmes da trilogia O Hobbit, e hoje nós vimos o último filme, então... A Batalha de Cinco Exércitos. A Batalha dos Cinco Exércitos. Você falou dos Cinco Impérios? E... Grandiosa a sua versão. E então nós vamos gravar um vídeo para encerrar a trilogia. E aí, o que você achou do filme? Eu achei ele melhor do que os outros, só que eu não achei ele muito bom. Eu achei ele bom. Sim, melhor do que os outros. Mas por quê? O que nele você achou melhor do que nos outros? Ele não enrola tanto quanto os outros enrolam a história, o desenvolvimento da história. Porque, tipo assim, eles... Em todos os outros filmes eles tentam começar coisas. Só que, pra começar essas coisas, eles prolongam muito, sabe? E também não terminam nada. Esse, tipo assim, você consegue ver coisas encerrando, tipo, histórias encerrando mesmo, assim, de personagens e tudo mais. E você também vê que eles não enrolam tanto pra acabar com isso, sabe? Não quanto os outros. Tanto que ele é o mais curto dos três. E você achou ele... Porque eu lembro que a gente comentou um pouco, achei os outros dois um pouco entediantes, um pouco... Sim, né? sim. E esse, você sentiu nisso? Nesse ou não? Ele, tipo assim, tem certas batalhas, certas coisas, assim, que são cansativas por serem tão demoradas. Tipo assim, elas podiam ser uma coisa mais rápida, só que ele, pra criar, tipo assim, pra tentar criar uma tensão a mais, elas são muito prolongadas, sabe? São muito demoradas, então isso eu ainda acho meio cansativo, meio chato. Entendi. Eu acho assim, eu gostei do filme mais que eu gostei dos outros dois, basicamente pelo que você falou. Eu achei ele menos cansativo, menos chato. Ele é mais direto. E ele é mais direto porque ele tem que ser mais direto porque é o último capítulo, né? Não tem mais que ficar enrolando pra poder... Porque fica claro, não sei se você sentiu isso, quer dizer... Fica claro, principalmente assistindo ao terceiro filme, e até o fato dele ser bem mais curto que os outros e mais objetivo, que os outros dois, eles realmente... esticaram, enrolaram pra poder fazer 3 filmes. O livro é dessa grossura. Eu acho que ele tem umas 300 páginas. Pra ele ficar em 3 filmes, sendo que o Senhor dos Anéis são 3 livros dessa, né? Grossura. Eu acho assim, esse terceiro filme, como eu falei, né, a gente já falou, ele é mais interessante, ele é menos chato, porque ele é basicamente ação do início ao fim. Né? Começa com o desfecho do anterior, que é o ataque do Smaug na cidade, né, o dragão. Que devia estar nele. Que devia estar nele o quê? Que devia estar no segundo filme. Que devia estar no segundo. Que devia estar, eu concordo, eu acho, devia estar no segundo filme. Aliás, fica muito óbvio isso, porque eles negam ao segundo filme um desfecho e iniciam o terceiro filme de uma maneira tão abrupta que, como você ainda está frio, que você está entrando no filme ainda, o filme já começa assim, você não investe nem na tensão, eles não têm tempo para criar. A situação é tensa, mas o filme em si não é tenso, porque ele acabou de começar. Esse é um problema de você começar, né, com uma... Você não entra. Você não entra na história, ainda na narrativa, então você já está, assim, o filme já está exigindo uma atenção do espectador que não está lá porque o filme acabou de começar. E a tensão também que você está pensando, tipo, o que aconteceu no último filme? Então você não consegue focar. E é essa a questão, assim, esse terceiro filme, eu acho que ele é mais... porque o que acontece fica muito claro, esse filme é um terceiro ato da história. O filme inteiro é o terceiro ato da história. E o terceiro ato, por definição, por estrutura, ele tende a ser mais interessante, porque é ação, é clímax, é resolução. Né? Falando a grosso modo, quando a gente fala em atos, né, da estrutura dramatúrgica clássica, você tem uma divisão em 3 atos, em que no primeiro ato você tem a introdução dos personagens, principalmente do herói, numa situação de estabilidade. E aí você introduz um conflito que leva ao segundo ato, que são os obstáculos que o herói vai enfrentar para poder voltar à situação de estabilidade, ou resolver um problema, alcançar um objetivo. E o terceiro ato é justamente o clímax dessa luta e a resolução. O que a gente tem nesse terceiro filme, do ponto de vista de estrutura, é só a resolução. Né? A gente tem é o clímax, é o terceiro ato. O filme inteiro é um terceiro ato. Então, se você analisa ele do ponto de vista dos 3 filmes, ok, ele é o terceiro ato. Aliás, fica muito claro que o primeiro filme é o primeiro ato, o segundo é o segundo ato, não tem nem começo nem fim. E esse é o terceiro ato. O problema é que são 3 filmes, não é um filme só. Né? O Senhor dos Anéis, você pegava cada filme
E ela, não sei se você sente, ele é bem resolvido. Cada filme ele tem o primeiro, o segundo e o terceiro ato. Cada um deles tem um problema diferente. O problema principal. Não, todos eles estão contando a mesma história, mas cada um tem um problema diferente dessa história. Exato. Quer dizer, o problema principal do Senhor dos Anéis é destruir o anel. Mas existe um conflito principal em cada um dos filmes que é resolvido ao final daquele filme. Né? Seria, por exemplo, no caso do segundo, do Hobbit, matar o dragão. Né? Então falta essa estrutura. Nenhum dos 3 filmes funciona isoladamente do Hobbit. Ao contrário do Senhor dos Anéis. Que tudo bem, a história geral poderia ficar incompleta, mas aquele filme se resolvia. Ele tinha o primeiro, segundo e terceiro ato. Na verdade, parece que foi tentado fazer a mesma coisa que do Senhor dos Anéis. Se notar, por exemplo, tem esse negócio dele, tipo assim, do primeiro filme eles tentarem chegar à montanha, do segundo filme eles destruírem o dragão e do terceiro eles conquistarem mesmo a montanha. E atrás ainda teria a história principal, só que eles não fazem isso. Eles começam, cada um deles eles começam, mas eles nunca terminam. Verdade. É um problema estrutural mesmo, é uma boa observação, isso é um problema estrutural. Então os filmes não funcionam isoladamente. E uma coisa que, além de não funcionar isoladamente do ponto de vista de história, do ponto de vista de drama, fica muito difícil funcionar, porque assim, é uma coisa que me espanta um cara com a experiência do Peter Jackson, ele usa 3 filmes para contar a história, chegou no final do terceiro filme, eu ainda não conhecia metade daqueles anões, eu não sabia identificar. Por exemplo, quando fala assim, o fulano está irmão do outro, fala, eles são irmãos, nem sabia. Entende assim? Sim. Ele não consegue, não só não consegue deixar claro os personagens apresentados de uma maneira clara, como não existe um apego. Um apego, exatamente. Não existe um envolvimento emocional nosso com boa parte dos personagens. E os personagens que existem nesse envolvimento emocional são personagens que a gente já conhecia do Senhor dos Anéis. É o Gandalf, é o Bilbo, né, até certo ponto o Legolas. Que não vou dizer que tem um apego emocional nesse filme, mas ele é um personagem que a gente fala, o Legolas e tal. Nesse filme ele é um personagem meio frio demais. E me incomodou muito a maquiagem digital dele para rejuvenescer. Eu não sei como é que eles podem falar, não ficou bom, não ficou bom. Era óbvio que parecia um boneco de borracha. Esse filme teve alguma coisa que me incomodou um pouco, eu entendi por que tem isso, mas todo mundo tava parecido muito limpinho. Eu não sei se é uma maquiagem digital, é isso. Eu não sei se o objetivo ali foi rejuvenescer os atores. Afinal de contas, eles são 10 anos mais velhos. Então quando aparece o Hugo Weaving, que é esqueci o cara, que é o companheiro da Galadriel. Enfim, esqueci o nome do personagem. Mas a Galadriel, que é Cate Blanchett, que é o Legolas. Então quando aparece esse personagem que a gente já conhecia há 10 anos, se o cara aparecer muito mais velho, não tem sentido. Então eles fazem uma maquiagem digital que ficou horrível, eu não sei como é que eles podem achar que aquilo ficou aceitável. Não, e eu acho que nem era tão necessário em batalha também, porque eles iam estar todos sujos e tudo, mas não era tão necessário. E aí eu acho que rola um lance ali também, Luca, de criar uma aura de fantasia. Sabe assim, uma coisa de... É isso, um aspecto fotográfico fantasioso, assim. Mas eu concordo, fica estranho. Os efeitos digitais, por exemplo, do Senhor dos Anéis, de modo geral, me convenceram muito mais do que o desse. Não, eu não tenho uma coisa, eles usavam menos também, animações no Senhor dos Anéis, eles não usavam tanto quanto nesse filme. Porque esse tem uma escala mais épica, né? Muita cena de batalha, muito exército. Os orcs, eu acho que a grande diferença... Eu acho que no segundo Senhor dos Anéis e no terceiro também tem grandes batalhas com grandes exércitos. É verdade. O que eu acho que eles fizeram no segundo, no Senhor dos Anéis, que eles não fazem nesse, eles usaram mais efeito prático lá. Maquiagem, efeito mecânico, e que eles apelaram muito pro digital. Por exemplo, os orcs do Senhor dos Anéis, boa parte dos orcs, os principais, eram atores com maquiagem. Né? E aqui não, aqui tudo digital. Então isso, enfim. Então eu acho que é isso. Assim, eu acho que o filme ele diverte, entretém, né? Nem diverte, entretém porque é ação atrás de ação, atrás de ação, atrás de ação. Não existe envolvimento emocional, a estrutura é errada do ponto de vista, né, dos 3 filmes. E eu sinceramente eu acho assim, valeu a pena investir 9 horas das nossas vidas no Hobbit? Não. Entende? Quando você pensa em 9 horas da minha vida nisso. Não. E o que é pior, no ponto de vista do Peter Jackson, que é um diretor que ele tem talento, embora esteja se perdendo cada vez mais nessa grandiosidade, ele perdeu pelo menos uns 4, 5 anos que ele poderia estar fazendo outros filmes para praticamente fazer uma versão mais grandiosa e mais tola de um projeto que ele já tinha feito muito bem há 10 anos. O Hobbit também, na minha opinião, eu não gostei. Eu acho a história dele meio
mais fraca em relação à história do Senhor dos Anéis. Até por parte de livro. Eu concordo. Eu acho. E aí, quando se divide em 3 filmes, aí fica mais óbvia ainda essa fragilidade da trama. Concordo. Mas é isso. Enfim, acabou. Pelo menos não foi um desastre total o último capítulo, né? Foi mais interessante. E é isso. Um grande abraço, então. E bons filmes.